Fala pessoal, começando aqui hoje mais um Clique Entrevista. Hoje aqui com dois convidados especiais aqui. O primeiro é Jefferson Manhães, ex-reitor do IFE, pré-candidato a prefeito. Te agradeço por estar aqui hoje, Jefferson. Muito obrigado. Eu que agradeço, Fabrício, estar aqui no Clique Entrevista, podendo falar com essa audiência tão qualificada. Muito obrigado pelo espaço. Hoje é a primeira entrevista que eu estou dando, já com a indicação do nosso partido como pré-candidato a prefeito da nossa cidade. E na segunda-feira vamos estar conversando com a nossa federação para que aí tenhamos, de fato, a oficialização da pré-candidatura. Então, dizer que hoje é essa primeira entrevista aqui e eu sinto muito honrado de estar aqui com vocês. Nós também nos sentimos honrados aqui de você nos prestigiar nesse momento, que a decisão do PT foi ontem, então, para a gente aqui é muito importante isso. E o nosso segundo convidado aqui é o assessor do deputado federal Lindbergh Farias, secretário de comunicação do PT em Campos, Gilberto Gomes. Muito obrigado, Fabrício, por essa oportunidade aqui no Clique, que está fazendo um trabalho excepcional. O programa está muito bonito. Acho que a gente vai poder conversar bastante aqui, né, Jefferson, sobre a nossa cidade e o que a gente acredita que Campos pode, sem dúvida nenhuma, alçar sonhos muito maiores. Nossa cidade está muito aquém daquilo que ela pode ser, que ela está predestinada a ser, né? Então, acredito que a gente vai poder conversar bastante. Muito feliz agora com o meu pré-candidato a prefeito definido, né? Ontem, na nossa reunião do Diretório Municipal, a gente conseguiu definir a candidatura do Jefferson, aí encaminhando, porque eu tenho certeza que vai ser uma eleição muito forte, muito potente e, sem dúvida nenhuma, a gente vai conseguir fazer um grande trabalho. Isso aí. Jefferson, o PT deixou até... Muita gente acha que em cima da hora para definir essa situação da Carla Machado, de quem seria o pré-candidato a prefeito. E ontem vocês tiveram uma reunião e foi definido o seu nome. Como que foi todo esse processo para chegar nessa decisão ontem? Olha, primeiro é importante destacar que ter um quadro como a deputada estadual Carla Machado, que tem esse carinho da população de Campos, né, esse reconhecimento, porque alguém hoje já começar uma disputa eleitoral com 2 dígitos, próximos a 20%, isso mostra como a população de Campos reconhece a história da deputada estadual Carla Machado, que foi prefeita por 4 vezes em São João da Barra. E é importante destacar também, Jefferson, que ela em momento nenhum se anunciou como pré-candidata. Ela tinha esses 2 dígitos ali orgânicos. Exato, né? E a gente entende que começar a partir desse patamar dá uma potência muito grande no processo eleitoral. Então, diante do respeito desta trajetória, o nosso partido e todos nós compreendíamos que esse tempo era necessário para que não tivéssemos mais dúvida com relação a esta impossibilidade que foi declarada, então, pelo TSE, numa consulta que apresentou uma similaridade ao caso. Não foi o caso da Carla, mas de uma similaridade com o caso da nossa deputada Carla Machado, e aí já não teve dúvida. E também a deputada já também falava isso, né, que ela jamais colocaria em risco, pelo respeito à população de Campos e ao pleito eleitoral, numa condição que ela não tivesse clareza para essa disputa. Então, eu já vinha me colocando também nesse diálogo, também com a deputada Carla, com o Zé Maria, com a Odisseia, com o professor Luciano D'Angelo, com o Gilberto, todos aqueles que, de alguma maneira, já estavam na disputa eleitoral há mais tempo, né? E na vida é assim, né? Você não pode já chegar e achar que tudo está a seu dispor. Existe uma estrutura partidária, uma história, e está ao lado da deputada Carla Machado, né, que eu tenho uma relação pessoal também muito importante, porque enquanto reitor do Instituto Federal Fluminense, o papel da Carla Machado, enquanto prefeito da cidade de São João da Barra, foi muito importante para a construção do nosso Instituto Federal lá. Então, e hoje, quem imaginava 30 anos atrás ter um Instituto Federal lá no município de São João da Barra? Então, com toda a pujança do porto, né, daquele município, a prefeita Carla Machado, à época, teve um papel muito importante para que se consolidasse aquele sonho que hoje traz frutos belíssimos, né, formando a juventude, os trabalhadores, dando esperança, preparo, porque assim, crescimento econômico acontece, só vai virar desenvolvimento se os munícipes puderem participar
dos benefícios daquele crescimento econômico. Então, acho que a relação com a Carla sempre foi muito positiva e tenho absoluta certeza que ela vai estar ajudando esse projeto para a nossa cidade, estando ao nosso lado, ao lado do nosso partido, da nossa federação e de todos aqueles que querem uma campus melhor. E, Gilberto, a gente sabe que o PT é um partido que dentro dele tem vários, a gente costuma falar, subpartidos, tem várias forças políticas ali. Como que o PT em Campos vai conseguir unir essas forças? E fora do PT, a gente pode ter uma união da esquerda em Campos na candidatura do Jefferson? Fabrício, esse é o nosso horizonte, né, Jefferson, que a gente tem buscado construir, porque a gente acredita que a cidade de Campos precisa de uma candidatura sólida do campo progressista em unidade. Quando você fala desses subgrupos, dessas correntes, tendências internas que existem dentro do PT, eu costumo dizer que essa é a grande diferença que faz o PT ser o que ele é, que é o maior partido de esquerda da América Latina, né, e que precisa aqui em Campos, né, se fazer valer dessa pujança que ele tem nacionalmente, que ele tem de forma organizada, com muitas prefeituras, governando estados, com o nosso próprio presidente da República. Isso é o que faz a diferença, é o que faz o PT ter esse diferencial. Agora, eu acredito que depois dessa reunião do Diretório Municipal de ontem, ficou muito claro, a gente não tem a menor dúvida disso, que a gente está apontando para um caminho de unidade interna muito sólido, a gente não teve qualquer força discordante do apontamento com relação à candidatura do professor Jefferson. A gente faz essa observação, né, do quanto a candidatura também, a pré-candidatura da deputada estadual Carla Machado, conseguiu mostrar uma relevância. A gente, às vezes, se fala, né, de um antipetismo, do bolsonarismo, do conservadorismo da cidade de Campos, mas a gente estava mostrando, como você bem apontou, mesmo sem se manifestar ainda como pré-candidata, Carla já acumulava 2 dígitos. Né? Claro que isso tem muito da história da Carla Machado, mas ninguém dissocia também a Carla Machado do PT, do Partido dos Trabalhadores. E esse é o trabalho e o compromisso que nós vamos ter daqui para frente, também apresentando o nome do professor Jefferson, que sem dúvida nenhuma vai ter a presença da deputada estadual Carla Machado, que é determinante nesse processo. A gente está num movimento de unidade, a própria Carla já manifestou, né, fez uma declaração inclusive que buscava preservar o partido, denotando mesmo esse compromisso que ela vai ter com o nosso partido aqui em Campos, nessas eleições de 2024. Então, acredito que a gente está num caminho muito acertado. A reunião ontem do Diretório Municipal, ela, nesse processo de unidade, aponta não somente a candidatura do Jefferson, mas essa busca do diálogo com as demais forças do campo progressista na cidade. A gente vai buscar um diálogo a partir da reunião agora da Federação PT, PCdoB e PV, que deve acontecer na próxima segunda-feira, para buscar também os companheiros da rede do PSOL, que compõem uma outra federação, que também tem uma pré-candidatura colocada, do Fabrício Lírio, mas para mostrar realmente que esse é um momento de unidade. O Lula teve mais de 100 mil votos na cidade de Campos na última eleição. Esses 100 mil votos, a gente acredita que nós podemos construir uma grande candidatura em torno dessa votação do Lula, trazer para a cidade de Campos esse protagonismo, os acertos do governo Lula já aí nesses 2 anos, né, de mandato, praticamente. Então, a gente está caminhando realmente para uma candidatura muito potente de unidade da esquerda, que é o que a gente deseja, é o que a gente acredita que pode potencializar essa eleição e levar o nome do professor Jefferson, se Deus quiser, ao segundo turno. Você falou que o Lula teve mais de 100 mil votos em Campos, mas o Bolsonaro teve 150, 160 mil votos em Campos. E Campos é uma cidade muito conservadora. A gente percebe isso nas ruas, nas redes sociais. Como que o PT quer furar essa bolha, mostrando que em Campos é uma alternativa de gestão, sem também ter muito embate, muita coisa assim? Como que vocês vão fazer isso, Jefferson? Olha, primeiro nós vamos disputar propostas de cidade. E eu tenho absoluta certeza que nós temos uma população que tem uma sabedoria. Nós vamos apresentar os melhores projetos para essa cidade. Nós estamos discutindo a cidade. Nós estamos discutindo prioridades nessa cidade. O que nós podemos fazer melhor? Por exemplo, nós não temos transporte público na cidade. É caótico. E esse foi o tema da última eleição e que não foi cumprido. Então, nós fomos, em algumas experiências, mais de 106 cidades, por exemplo, têm transporte gratuito no Brasil. E isso melhora a qualidade da economia, porque 20% da renda dos trabalhadores, das famílias trabalhadoras, vão com transporte. Em Campos, é muito mais, porque as trabalhadoras e os trabalhadores aqui, assalariados,
Se precisa se deslocar, tem que ter Uber. Então, ou então você não pode, se você mora em Santo Eduardo, você não pode trabalhar em Campos. Se você mora na região da Baixada, para você trabalhar em Campos, você vai ter um custo muito alto, porque você não tem nem transporte. Então, hoje, nós estamos segregando as pessoas, nós estamos dividindo a cidade, aqueles que têm condução própria e aqueles que não têm. E a maior parte das pessoas não tem essa condução. Então, você limita a cidadania, o acesso aos benefícios da cidade, a um trabalho digno, a um trabalho melhor, às vezes comprar um produto um pouco mais barato. Você precisa se locomover, a economia precisa girar. E as pessoas estão sendo limitadas, elas têm que trabalhar no máximo, o raio de trabalho é próximo ao seu bairro, onde pode ir de bicicleta, onde pode ir a pé. Quem pode pagar Uber? Isso onera também o empregador, o empresário que precisa pagar valores muito altos, ou então não disponibiliza daquelas pessoas que ele gostaria que tivesse na sua empresa. Nós tivemos problema de pessoas... Você é ex-estudante do IFE, né? Sou, com muito orgulho. Vários estudantes passaram na prova do IFE, e não é fácil, e não puderam cursar. Sabe por quê? Porque não tem ônibus. Nós temos lá um auxílio transporte, mas o que adianta o auxílio se você não tem a condução? Então, isso limita as pessoas. Nós vamos debater isso. Nós vamos debater aquilo que está dificultando a vida das pessoas, o horizonte da vida das pessoas. Por exemplo, um jovem que se forma no IFE hoje, num curso técnico, ele tem que buscar emprego onde? Ele pega um ônibus para ir para Macaé. Ele pega um ônibus para ir para São João da Barra. Mas não é um transporte público, não. É um ônibus fretado pela empresa. Ou então ele tem que mudar para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Belo Horizonte, porque não tem emprego de qualidade. Nós estamos exportando inteligência. A juventude brilhante desse município está tendo que buscar oportunidades em outros lugares. Então, é isso que nós vamos debater nessa cidade. Nós vamos debater como essa cidade, depois de 22 anos, com mais de 35 bilhões de reais extra-orçamentários de royalties e participações especiais, e a gente pergunta, Campos hoje, depois de tanto dinheiro, é referência em quê? Vamos chamar aqui uma conferência das cidades, que vai ter a partir de hoje, agora às 18 horas, e vamos dizer, Campos é referência em habitação? Campos é referência em saúde? Campos é referência em educação? Campos é referência na economia? A miséria hoje, nós temos hoje 47%, salvo engano, de pessoas cadastradas no Cade Único, indicando isso um índice de pobreza que é muito aviltante. Se você olha que nós temos uma cidade pobre com uma prefeitura que está com um orçamento enriquecido. Então, como é que a gente transforma essa oportunidade, que é a última, porque os royalties não vão durar para sempre, seja porque o petróleo não vai poder ser mais usado da maneira como está sendo usado pelo aquecimento global, energias limpas, que é uma outra oportunidade, ou seja mesmo por questões judiciais, que pode ser mudado a forma de partilha. Qual será o dia seguinte dos royalties? Nós vimos 6 anos aqui nessa cidade com poucos royalties. Os 2 anos do governo da prefeita Rosinha, que eu digo, o último ano dela foi o mais irresponsável da história dessa cidade, porque Campos arrecadou 1,7 bilhão, mas sabe quanto Campos executou? 2,9 bilhões, quase que o dobro. Sabe como? Pegando empréstimo que compromete o futuro da cidade. Houve ali uma denúncia, inclusive com a Polícia Federal, de extravio de recursos da Previdência dos servidores públicos municipais para repor o caixa. Por quê? Porque era o último ano de governo, que esse modelo de política que tem aqui do garotismo é isso. É esgotar os recursos e comprometer todos os outros para depois voltarem como salvador da pátria. Então, nós vimos os 2 últimos anos do governo da Rosinha e os 4 anos do governo do Rafael Diniz, o que foi essa cidade com níveis muito baixos de royalties. Então, hoje nós temos 3,3 bi executado, ou pelo menos no orçamento do ano passado, uma previsão de quase 3 bi para esse ano. O último ano que antecedeu ao prefeito Vladimir Garotinho foi a arrecadação de 1,7 bi.
e hoje está arrecadando quase 3, é quase o dobro. A pergunta é, como isso está se traduzindo na melhoria de vida das pessoas? Ninguém quer ficar só recebendo para ficar cooptado RPA na prefeitura. As pessoas querem hoje emprego digno. As pessoas querem ter oportunidade. O jovem que estuda, o trabalhador que estuda, lá no IFE, na UENF, nas redes particulares aqui de ensino superior, eles querem o quê? Na UF, eles querem poder exercer a função para o qual estudou. Mas se eles quiserem exercer essa função como engenheiro, como arquiteto, como biólogo, eles vão ter que ir para outros municípios, porque campus não oferece. Então, esse é um desafio, e é isso que a gente vai debater aqui nessa cidade. E eu acho que, a partir daí, as pessoas vão olhar para a sua vida. E eu acho que a discussão dos costumes são muito importantes, né? Entretanto, o que define a vida da gente também, e profundamente, é o seguinte: o que o pai quer e o que uma mãe quer é uma boa escola para os seus filhos, é a garantia de uma saúde para os seus filhos e a garantia de futuro, que se eu me esforçar na minha família e meu filho tiver, a minha filha tiver um bom estudo, ele vai ter um bom trabalho para ter uma vida melhor, para poder ter lazer, para poder desfrutar do benefício de viver, de poder ter uma festa na sua família. Então, para isso é preciso empregos de qualidade, saúde de qualidade, escola de qualidade, e que a gente está vendo que a nossa cidade, infelizmente, deixa muito a desejar. Nós podemos melhorar muito. Eu acho que esse vai ser o grande debate. Sim. Você fala em geração de empregos, fala em transporte, em saúde, educação. Como que se pode melhorar isso sem aumentar impostos? Porque uma coisa que o Vladimir foi muito criticado no início do governo dele foi o aumento de impostos, o pacote de maldades que passou pela Câmara, tudo aquilo, que aumentou IPTU, cobrança retroativa de IPTU, entre outras coisas. E o governo federal agora, o governo Lula, também vem aumentando muito os impostos. Como que você acha que pode ajustar campos sem aumento de impostos? Bom, primeiro, a tese que o governo Lula está aumentando impostos, isso não me parece que corresponde à realidade. O que está acontecendo é que, em virtude da pandemia e de uma emergência econômica, muitos setores econômicos tiveram uma isenção de impostos momentâneo para poder manter os empregos e a economia girando. Acabou a pandemia e continuou com esta isenção. Então, por exemplo, eu acho que nós podemos ter incentivo às empresas que mais empregam. Você ter um incentivo, porque o emprego é muito importante. Você pode dar isenção para algumas áreas estratégicas que o Brasil precisa se desenvolver numa competição internacional. Mas você não pode dar isenção de impostos de maneira frontal para todas as áreas, porque o Estado arrecada é justamente a contribuição que cada um dá. Porque se a empresa não paga o imposto, não pode ser só o cidadão que paga aquele que tem um emprego formal. Tem que ter um equilíbrio, porque é justamente a partir da arrecadação razoável desses impostos é que eu vou poder aplicar na saúde, na segurança pública, nas escolas, porque as pessoas mais ricas não precisam de escola pública de qualidade. As pessoas mais ricas não precisam de um hospital público de qualidade. Sabe por quê? Porque ele tem plano de saúde, porque ele pode pagar uma escola, ele pode pagar uma universidade particular. Mas as pessoas mais simples, que é a maioria da população do mundo, precisa de uma administração pública de qualidade. E como é que você faz isso para equilibrar a sociedade? Nós temos, por exemplo, 1% da humanidade tem mais no Brasil. 1% dos brasileiros tem o equivalente ao que tem os 50% mais pobres. As diferenças sociais são muito grandes. Então, para essas pessoas, eu preciso ter um Estado, uma administração pública que possa dar serviços de qualidade. Isso é preciso. Então, não há. O que está em discussão hoje no Congresso Nacional, e é uma discussão, é reonerar o que foi posto por uma calamidade pública, por uma tragédia que houve. Pode olhar, não, alguns vão precisar continuar com essa isenção, mas nem todos. Por exemplo, a discussão que tem no mundo hoje é a taxação dos super ricos. Por quê?
Uma pessoa que tem muito... Eu pago, eu sou servidor público, eu sou professor titular do Instituto Federal Fluminense, doutor, fiz concurso público, tenho uma trajetória de 30 anos. Então, parte do meu salário cai na alíquota de quase 30% de imposto de renda, como eu e tantos outros. Por que nós pagamos 30% do nosso orçamento, e acho justo, não acho injusto, e os super ricos não pagam nada, ou pagam 1%, 0,5%. Até pouco tempo, até agora, isso aumentou. Pagar IPVA de helicóptero, porque helicóptero não pagava. Eu pago no meu carro. Mas por que o iate do super rico não paga imposto? Isso é um absurdo? Quantas pessoas aqui em Campos têm um iate? Quantas pessoas em Campos têm um helicóptero? Então, nós temos que ver o seguinte, taxar, isso não é taxar para penalizar, ninguém quer penalizar, mas essa pessoa, ela pode contribuir para que tenha uma sociedade mais harmônica, porque se você não tem uma escola de qualidade, né, nós estávamos falando sobre o IFE aqui, por exemplo, que é uma escola pública, você não paga para estar lá, mas você tem um investimento público, se você não tem uma escola de qualidade, esse jovem vai ser capturado pelo tráfico, esse jovem vai ser capturado pela prostituição, esse jovem vai ser capturado por ofertas que vão tirar o horizonte dele. Então, uma escola pública de qualidade, eu evito abrir um presídio de alta segurança. Você sabe quanto custa um presídio mensal, federal, de alta periculosidade, para pessoas de alta periculosidade? Não. Ele custa mais ou menos R$35 mil Por detento. por detento. Mês. Você sabe quanto que custa um aluno da rede federal dos IFES? Não. Por volta de R$20 mil. Ano. É a diferença. Investir na educação, investir na saúde de qualidade, é evitar que essa juventude vá para outros espaços que não sejam um futuro melhor. Com trabalho, produzindo para o Brasil, ajudando o Brasil a superar os seus desafios. Quantos jovens inteligentes nós perdemos na história aqui dos boias frias, da cana-de-açúcar, que o menino e a menina tinham que acompanhar os seus pais, trabalhar na cana-de-açúcar aqui em Campos, ou a história sucro-alcooleira de Campos é só glória. Houve muito sofrimento. Nós tivemos uma história em Campos onde, certo momento, nós tivemos 40% da nossa população de pessoas escravizadas. E depois, como é que essa lacuna histórica a gente resolve? As pessoas que trabalhavam na produção de cana, no corte de cana, pessoas que talvez elas não conseguiam nem escrever, porque de tão duro que eram os seus braços pelo uso das ferramentas mais rudimentares, sol quente, picada de cobra. E aí você fala o seguinte, nós perdemos muitos talentos. Muitos jovens talentosos se perderam porque tiveram que entrar muito cedo, com 13, 14 anos, no corte da cana, no trabalho, para ajudar a sua família, para ter um mínimo de dignidade, e não pôde ir para a escola, perdeu esse direito para a escola. Então, eu acho que nós precisamos investir muito em educação, investir muito na saúde, investir muito no transporte público para democratizar as oportunidades, Fabrício. Como eu falei, o deslocamento, isso é um direito humano, se deslocar. Eu não posso, só porque eu tenho recurso, posso pegar meu carro, eu em 15 minutos estou no meu trabalho. E uma pessoa mais pobre, ela leva 2 horas, 3 horas, quando tem o transporte. Aí sabe o que acontece? O meu dia é um dia longo, eu tenho muitas coisas, eu posso fazer muitas coisas. E o mais pobre dessa cidade, o dia dele é curto, porque ele leva para voltar para sua casa ou ir para o seu trabalho quase o mesmo tempo. E o tempo que ele tem para estar com a família, para estar descansando, enfim, é um desafio, então nós temos que investir muito nesta cidade e podemos fazer isso. Nessa parte do transporte, Jefferson, o que você sugere como solução? Porque todos os pré-candidatos apontam o problema do transporte, e isso daí é consenso, até em pesquisa de opinião, o transporte é a área mais que o governo Vladimir tem a pior avaliação. Mas como resolver? Então, eu vou... Porque aí você me perguntou a questão, como não aumentar os impostos? É você melhorar a economia. Você sabe, São João da Barra, Macaé, tem 250 mil habitantes. Arrecada das empresas e dos prestadores de serviço, dos profissionais liberais, 6 vezes mais que Campos. 6 vezes mais que Campos. Yes. Que tem
meio bilhão de pessoas. Meio bilhão. Nós temos 500 milhão de pessoas aqui, 500 mil pessoas. Isso é o ISS, né? São João da Barra tem 36 mil pessoas, habitantes. Já arrecada mais ISS que Campos. Você sabe quanto IPTU de São João da Barra equivale na arrecadação própria? Próximo a 7%. ISS já está 79%. Macaé, IPTU, também menos de 10%, 6 ou 7%, 7 ou 8%. ISS, 75% do orçamento próprio que você arrecada de impostos. Não é aumentar o imposto, é aumentar mais pessoas que podem pagar o imposto, seja com emprego, seja com empresas. Você sabe quanto equivale o IPTU no orçamento próprio de Campos? O ISS é 33%, IPTU 30%. Então, significa... E o que é o IPTU? Você, trabalhador que conseguiu construir a sua casinha, o seu apartamento, o seu terreno com sonho, um casal que teve um terreno com seu sonho, ele paga IPTU. IPTU é dinheiro sobre a economia do trabalhador e da trabalhadora. ISS não, é da sua produção, é da riqueza que você gera e você contribui. Mas o IPTU é o que tira da sua economia familiar. E em Campos eu ter a mesma arrecadação de IPTU do que ISS, é a vergonha. É a vergonha. Então nós temos que olhar para aqueles municípios que, com os royalties, estão descobrindo o seu futuro. E Campos não está descobrindo o seu futuro. E é isso que a gente tem que debater. Tem alguém que tem a receita de bolo? Se disser, está equivocado. Mas você tem caminhos, tem vetores. Nós temos hoje uma pujança de universidades, de formação de pessoas brilhantes, de conhecimento. Colocar isso para pensar os problemas da cidade e os caminhos. Poucos são os municípios do interior do Brasil que têm essa riqueza. Poucos. Campinas, Viçosa, Campina Grande no Nordeste, alguns outros poucos. O resto é só capital. Então, Campos tem essa vantagem estratégica. Então, eu entendo que nós vamos ter que pegar toda essa potência das universidades, os estudantes que estão se formando, qualificadíssimas essas pessoas, e começar a pensar e participar, chamar essas pessoas para ajudar a construir as soluções. Campos, parece que o governo, ele não se comunica com a sociedade, se comunica muito pouco. Acha que ali foi uma pessoa da universidade ali para dentro, que ela tem solução. Tem que dialogar com a cidade, dialogar com o cidadão que sofre, porque se dialogasse com a cidade, ia saber que é um ultraje a trabalhadora e o trabalhador, a juventude, as crianças, não ter transporte público em Campos decente. Eu faço um desafio aqui. Qual foi a última vez que você viu um acidente com ônibus aqui nessa cidade? E o acidente é sempre ruim, mas é só para mostrar. Teve um agora há 2 ou 3 semanas, mas era um ônibus alugado e fretado. Não era, eu estou falando sobre isso porque não tem ônibus no trânsito. Você caminha pela cidade, você vê rarefeito esse ônibus, essa van. Então, nós temos hoje um desafio que é, para mim, são 2 elementos que podem ajudar muito essa cidade. Um é o transporte público com tarifa zero, que nós vamos estar discutindo agora no dia 13, inclusive sobre a responsabilidade do Gilberto, os pré-candidatos, cada um está com um tema para a gente pensar a cidade. E o outro, que vai ser o nosso companheiro Teseu, também pré-candidato, vai discutir sobre economia solidária e moeda social. Fazer com que o dinheiro circule na cidade. O dinheiro de Campos, seja da agricultura, vai na feirinha da roça, que é muito importante essa ação, mas os produtos são do Espírito Santo. Os produtos são de Teresópolis, de Friburgo, não são aqui de Campos. Então, o que acontece? É o dinheiro de Campos que está sendo exportado. Se a gente investe em economia, em agricultura, especialmente agricultura de alimentos saudáveis, a gente faz com que esse dinheiro que vai lá para Teresópolis, que ia lá para o Espírito Santo, fique aqui. E aí vai gastar na padaria, vai gastar no supermercado, vai gastar na farmácia, vai gastar no lazer, vai gastar no estudo, vai gastar em tantas outras coisas. Não é gastar, vai usar o seu dinheiro para que você possa prosperar a economia da cidade. Então, há receita fácil? Não, mas há caminhos. E há muitos caminhos que já foram desbravados. Eu e o Gilberto tivemos lá em Maricá,
Não é isso, Gilberto? E lá vimos a tarifa zero. E eles falaram uma coisa, olha, nós passamos pela pandemia, onde todos os municípios do Brasil, com raríssimas exceções, tiveram o CAGED negativo. Quer dizer, geraram maior desemprego. O emprego formal, criou-se pouco emprego, na verdade, fecharam postos de trabalho. Maricá passou com CAGED positivo. Como? Eles alegam e atribuem, por exemplo, a essas duas grandes políticas públicas, a moeda social e ao transporte tarifa zero, porque permite que as pessoas possam transitar melhor e pegar o seu dinheiro da sua economia e colocar na cidade. Você perguntou para o Jefferson, né? Como financiar esse sistema? Tarifa zero em Campos. Sabe que o sistema, né, Jefferson, tarifa zero começou em Maricá antes desse boom dos royalties que Maricá teve. Assim como Campos já teve também, que é muito importante a gente falar isso. Às vezes a gente trata os royalties como se Campos não tivesse recebido. O problema é justamente esse. Campos não deixou nenhum legado. O que Campos se tornou de exemplo do ponto de vista de transporte, educação, saúde, saneamento? Nada. Não tem legado estruturante de política estruturante na cidade desse período de royalties, né? Maricá começou esse sistema de transporte tarifa zero antes de ter esse boom dos royalties. Maricá faz uma coisa, por exemplo, que Campos nunca se preocupou em fazer, que tem um fundo soberano, uma poupança que reserva uma parte desses royalties para o desenvolvimento futuro da cidade e principalmente para a manutenção dessas políticas públicas num determinado momento que os royalties não existirem mais. Há um pensamento, há uma projeção de cidade para os próximos 5, 10, 15, 20 anos. Isso, de fato, é você ter uma administração que se preocupa, né? Não somente com o presente, mas com o futuro. Como financiar um sistema desse em Campos, por exemplo, né? A gente tem várias empresas aí que pagam vale transporte para os seus funcionários. Eu quero ver você chegar para um empresário desse e falar assim, quanto que você gasta por mês aí de vale transporte com o seu funcionário? Ah, eu gasto 60 mil reais. Você quer pagar 40? Quero. Como que eu faço isso? Paga para mim. Paga para a prefeitura vai garantir o ônibus na porta do trabalhador, vai garantir o ônibus circulando, vamos deixar o trabalhador na sua empresa com um sistema de transporte tarifa zero. Mas por esse formato tem alguma cidade que já tem. utiliza? Maricá, por exemplo, esse formato hoje é aplicado por Maricá, que financia boa parte do seu sistema de transporte com contribuição dos empresários. E aí você vê como que esse é um ciclo virtuoso. O empresário que você garantir no transporte, o trabalhador economiza, o trabalhador gasta mais na cidade, o trabalhador gastando mais na cidade, você incentiva que outros empresários venham, você aumenta a economia da cidade, você permite que a população frequente mais o centro da cidade. Olha o caso de Campos. O centro de Campos hoje não é nem mais situação de abandono, é terra arrasada. Você transita pelas principais ruas, eu sugiro, vá, quem não tem ido muito ao centro, vá na Rua dos Andradas, vá na Carlos de Lacerda, vá no Calçadão, observe as ruas do centro, 7 de setembro, as principais ruas do centro, e observe, os comércios estão 70% fechados. É só placa de aluga-se para todo lado. É placa de venda-se para todo lado. Por quê? Porque boa parte da população também não consegue frequentar o centro da cidade. Essa política, né, do transporte precarizado aqui na cidade de Campos condena boa parte da nossa população a ficar trancafiada nos seus distritos, nas suas localidades, porque não é permitido a elas frequentar o centro de Campos. Elas são segregadas do desenvolvimento de Campos. Quando a gente fala da questão do transporte público, é uma questão antiga? Mas a gente nunca chegou numa situação como a gente tem hoje. A gente está falando de um prefeito que vai terminar 4 anos de mandato e não apresentou absolutamente nada. A gente teve um prefeito que se elegeu prometendo retomar a passagem a R$1, que foi uma política da mãe dele. Ele se elegeu, não retomou a passagem a R$1, a passagem que era R$ 2,75, ele aumentou para R$ 3,50. Então ele não só não cumpriu a promessa, ele foi na direção completamente oposta, ele aumentou o preço da passagem e o transporte piorou. Um prefeito que se elegeu atacando os terminais que o Rafael Diniz implementou na cidade e que, de fato, foi uma política que, naquele momento, complicou muito boa parte da vida da população e agora, como alternativa para o transporte, ele está apresentando o mesmo sistema de terminais implementado do governo Rafael. Então, a gente for observar a fundo, não houve em nenhum momento uma dedicação expressiva para resolver esse problema, porque para eles é bom que a população não frequente o centro da cidade, é bom que a população esteja segregada. Tanto é que, se você for observar nos distritos e localidades, qual foi o único investimento que a prefeitura fez de fato? Um pouco de urbanização, construção de alguns calçadões, de algumas passarelas, né, no centro dos distritos, no centro das localidades, porque para eles já sabe, o lazer você tem que ficar confinado no seu distrito, na sua localidade. Você não pode frequentar, por exemplo, um parque, um Jardim São Benedito, um cinema, um teatro no centro de Campos. Isso é limitado para quem vive no centro. Quem vive nas bordas, nas periferias da cidade de Campos, quem vive nas localidades, não tem o direito de frequentar porque não tem transporte que permita isso. Então, quando a gente vai ver, uma lógica muito perversa. E se a gente for ainda mais a fundo, o prefeito agora apresenta como alternativa que ele conseguiu captar, graças ao governo Lula,
né, um recurso do PAC para aquisição de 340 novos ônibus na cidade, de R$500 bilhão o valor que ele vai ter em mãos para um financiamento. É muito importante dizer isso. Aí a gente vai lembrar, por exemplo, do que foi o Fundecam, que financiou vários ônibus para os empresários de ônibus, não pagaram esses ônibus, e os ônibus foram sucateados e estão abandonados. É essa lógica que a gente vai repetir agora? Disponibilizando novos ônibus, ônibus elétricos, ônibus de biodiesel, para esses empresários de ônibus, que não têm responsabilidade com pagar o financiamento, não vão pagar e vão sucatear de novo. Porque não se trata só de ter ônibus novo. Se você não traz o povo para o debate, se você não questiona com o povo as linhas, os itinerários, os horários, né? Se você não questiona essa operação com o povo, por isso que eu sou um ávido defensor da municipalização do transporte público em Campos. Porque não dá para a gente permanecer, ou então, tudo bem, vamos manter com os empresários, mas é por isso que eu devendo. Então vamos fazer a CPI do transporte público, para entender o que foi, por exemplo, a política de R$1 durante o governo Rosinha. Porque tinha subsídio. O que os empresários faziam? Porque a alegação é que não tinha, mas tinha subsídio. E no momento, quando a gente teve a crise dos royalties, esse subsídio deixou de existir. Impactou muitas empresas, concordo, impactou. Mas será que eles cumprem? Mas retornou. Retornou. Hoje, R$3 milhões até há pouco tempo atrás, mas pode ser que o valor possa ter aumentado ou diminuído um pouquinho, mas por mês são R$3 milhões que saem do orçamento público para o financiamento do transporte, subsídio do transporte. Isso sem as empresas cumprirem com várias determinações dos editais de concessão das linhas. Então, nós estamos falando aqui, de 36 milhões por ano para o transporte e não resolve. Vocês acreditam que a solução seria uma tarifa zero. Esse valor seria muito maior. Campos teria capacidade de arcar com esse valor? Olha, hoje, no município de Maricá, isso está orçado todo o sistema. Inclusive, eles têm uma autarquia lá, que é responsável pela gestão, está num valor na faixa de R$150 milhões. São 183 ônibus que rodam lá, e Maricá é também um lugar muito, muito extenso, né? E muita gente usa. Só uma observação, Jefferson. É exatamente a mesma frota que Campos tem hoje, porque normalmente a gente é confrontado com a seguinte afirmação: mas Maricá tem metade da população de Campos. Mas tem a mesma frota de ônibus que Campos tem hoje. E que eu ouso dizer que ainda é maior, porque dos 180 ônibus que Campos alega ter, eu ainda ouso dizer que pelo menos 40 teve incêndio da São Salvador, tem muitos ônibus quebrados nas garagens, essa frota é ainda menor. E ônibus de qualidade, né? Um ônibus... Tudo com ar-condicionado. Ar-condicionado, Wi-Fi. Então, assim, é importante, sabe, Fabrício? Orçamento público são prioridades. Você nunca tem dinheiro para tudo. Você tem dinheiro para aquilo que você julga que é importante. Sim, mas então, por exemplo... 150 milhões seria 5% do orçamento de Campos. Mas imagine você... Maricá não começa do zero... Não começa com 183, começou com 13 ônibus. É gradual. É gradual esse processo. Porque também a economia do município também vai crescendo e prosperando. Então, o segredo não é aumentar impostos. O segredo é você aumentar aqueles que podem pagar impostos. Criar empresas para que possam pagar impostos. E aí você redireciona. Nós temos hoje um orçamento de Campos na faixa de 3 bi. 3 bi. Então, você pode, olhando esse orçamento, começar a fazer um processo, porque isso é investimento. Ao trabalhador não pagar aquele valor e aumentar as oportunidades, você também está gerando outras divisas. Você está melhorando, ele está aumentando o poder de compra no supermercado, na farmácia, na padaria, no lazer. Então, tudo isso também gera recursos. Então, é você priorizar. É bom lembrar, nós estamos hoje com um orçamento na faixa de 3 bi. Então, 180 milhões, sejam 5%, 7%, mas a gente tem que olhar o que isso retorna para o município. Isso é Ora, não pode você colocar recurso numa área que você sabe que não traz benefício. Se você hoje tem um filho que tem tem febre, uma criança, para você se deslocar para um hospital, o pai e a mãe têm que pagar um Uber. E quais são todas as consequências de um trabalho que você traz dificuldade para as famílias? Então, nós temos sim, como racionalizando esse processo, olhando as prioridades. Vai começar com o valor nessa natureza? Não. Mas você tem hoje um governo federal que tem políticas nacionais estruturantes. Nós tem o PAC,
que aqui foi dado um exemplo pelo Gilberto, mas muitos outros, por exemplo, na nova industrialização desse país, na transição energética. Eu não sei se você sabe, deve saber, naturalmente, nós estamos diante de uma possibilidade aqui no Complexo Portuário do Açu de ter um dos maiores parques de geração de energias renováveis do mundo não, da América Latina e do Brasil. Com hidrogênio verde, com produção, possibilidade de fertilizantes, de uma série... Lógico, eu estou falando aqui das possibilidades a partir da geração do hidrogênio, com geração eólica offshore, quer dizer, com aquelas torres eólicas, né, no mar, na região, e que você, então, vai ter uma produção, é a energia que mais cresce no Brasil hoje, a energia eólica, muito lá no Nordeste, mas nós temos uma região aqui propícia de um vento contínuo, intenso, que permite a produção eólica. Então, tudo isso vai acontecer. Se você articula as universidades com essa produção, você pode gerar novas empresas de uma matriz mais inteligente. Hoje, a área de serviço é uma área muito próspera. Mas nós queremos também um serviço especializado, porque é esse que paga bem, é esse que gera mais recursos e esse precisa de inteligência. E a inteligência está onde? Está nas universidades. Então, a gente precisa hoje coordenar isso para gerar uma economia mais próspera e investir naquilo que pode retornar também para essa economia e para a qualidade de vida das pessoas e para uma justiça social. Aí entra um outro ponto, Jefferson. Por exemplo, o interior de São Paulo tem cidades como São José dos Campos, Jundiaí, que são polos tecnológicos. Campos tem potencial para isso, porque, como você disse, tem mão de obra aqui formada nas universidades. Mas como que você traz essas empresas para cá? Como que você convence o empresário? Olha, Campos é uma cidade boa para isso. Como que a gente pode fazer isso? Olha, hoje, quando uma empresa avalia a possibilidade de ela ir para uma região, uma das primeiras coisas que ela olha é para ver se tem recursos humanos qualificados. Então, nós precisamos vender isso. Nós tivemos agora um evento que é o maior do interior do estado do Rio de Janeiro, IFE, UENF, UF, chamado Confict, que são 1.500 trabalhos apresentados. 1.500 trabalhos apresentados. Eu acho que deveria ser o dever de todos os secretários municipais irem lá, porque lá tem apontamentos em qualquer área que você imaginar dos dramas que a cidade vive. Nós temos uma incubadora de base tecnológica por esforço inicial do IFE, da UENF e das universidades aqui. Depois vieram os poderes públicos, que foram muito importantes, são muito importantes, mas capitaneado por nós, para poder gerar novos negócios. Uma economia mais rentável, mais inteligente, com empregos dignos, bem remunerados e que produz divisas e recursos para a cidade. Então, você tem a possibilidade de montar um parque tecnológico aqui. São José dos Campos tem um parque tecnológico. Você sabe, nós tivemos com eles e eles falaram que um dos maiores desafios para eles agora é aumentar o número de vagas de instituições de ensino superior lá no parque tecnológico. Eles estão com a meta conseguindo agora 700 vagas. 700 vagas é só o que o IFE oferece em ensino superior para a formação de professores, tirando engenharias, tirando as demais áreas. Estou falando de ensino superior, a UENF, hoje nós temos aqui a UF, 700 vagas, parece que é fichinha para a gente. Nós já temos o que é mais difícil. O que Macaé fez? Macaé tem uma secretaria de ensino superior. Tamanho o valor estratégico, que é o ensino superior e a produção científica. Formação de pessoas, altíssima qualidade e de conhecimento. Então, tem uma secretaria de ensino superior. Macaé levou um tempo grande para estruturar um parque de universidades que Campos tem 2 vezes mais ou 3 vezes mais. Então, nós temos hoje os recursos que podem se potencializar. Como eu falei, nós temos possibilidade da transição ecológica, da transição verde, que é um programa do governo federal. Mas não é só para você ter o ônibus movido a energia renovável, não. É você ter uma economia com a biomassa que nós temos. Nós não temos a cana-de-açúcar. Isso já é prática do nosso município, só que nós podemos pegar isso para gerar energia renovável, energia limpa. Isso tudo traz divisas para a cidade. Agora, é fácil fazer isso? Lógico que não é fácil.
A gente consegue resolver isso num piscar de olhos? Não é isso. Agora, eu garanto a você que se nós não investirmos muito pesado nesses vetores, nós não vamos conseguir romper. Vai acontecer o seguinte, nós vamos assistir à nossa destruição. Nós já tivemos um trailer disso. Um trailer, que foram esses 6 anos. 2 anos de Rosinha e os 4 anos do Rafael, baixíssimo nível orçamentário, e aí nós tivemos um caos nessa cidade. Nós estamos hoje diante de um soluço orçamentário. Por quê? Porque a bacia de Campos são campos maduros, então ela vai entrar em declínio. Só para você ter uma ideia, o Teseu apresentou isso aqui no nosso seminário, que nós estamos fazendo esses encontros, nós vamos ter o que nós chamamos de descomissionamento. As plataformas vão ser retiradas, vão entrar novas, mas, por exemplo, eu tiro 10 de um campo e coloco uma nova, toda automatizada. A pergunta é, e esses empregos bem remunerados dessas 10 plataformas, para onde eles vão? O que faremos? Nós não teremos mais esse recurso. Então, está tendo uma oportunidade, o descomissionamento, então vão vir plataformas, a gente vai poder usar com as cooperativas para desmontar, vender reciclar esse material, cabos, muito material metálico. Isso vai dar um soluço de oportunidades, mas vai acabar, porque a Petrobras, a produção de petróleo na região de Campos, ela está se descomissionando. Nós estamos retirando. Vai ter uma produção um pouquinho maior agora, vai ter um soluço, mas a tendência é que esses campos deixem de existir ou com uma produção muito baixa. Pode até ser que, num futuro, né, possa haver outro nível de exploração, na região de pré-sal, aqui na nossa bacia, há uma especulação de uma possibilidade, mas o petróleo, em 15, 20 anos, ele vai ser, talvez, proibitivo, dado o aquecimento global. Hoje a energia mais pujante, com preço, custo-benefício extraordinário. O Brasil ainda quer aumentar suas reservas, mas 15 a 20 anos, a Europa já está definindo que não produz mais carros daqui a um tempo movido a combustíveis fósseis. Isso o mundo está acontecendo. A China hoje está investindo, talvez seja o maior produtor de placas solares do mundo, investindo muito na transição energética. Isso é uma oportunidade, mas nós temos aqui. Está aqui, nós temos os jovens, nós temos a inteligência e ainda temos recursos. Então, vou dar um exemplo para você. 1.500 trabalhos apresentados no Confict. Sabe quantos trabalhos? É importante, de incentivo da Prefeitura de Campos. Ela tem uma bolsa, um programa que começou no governo passado, continua agora, e que acho que foi um avanço. 52. Mas, Jefferson, era 0, virou 50. Era 0, passou para 20 e 50. Ótimo. Mas nós tínhamos que ter uns 300. Nós temos um fundo de pesquisa que tem uma lei que foi aprovada na época do prefeito Arnaldo, que não se colocou orçamento. Mas sabe por que não coloca orçamento? Não coloca orçamento porque o modelo de política aqui da nossa cidade, que nós temos que romper, é que se eu dou o orçamento, eu tenho que ter o controle. Não tem controle da sociedade, não. As pessoas têm medo da sociedade definir prioridades. Quer ter o controle, porque é ali que tem o cabide. Ali tem a subserviência política. Ali tem... Hoje, tem denúncias que estão chegando para a gente que se você for num posto de saúde hoje, quiser ter um oftalmologista, tem ficha, sabe com quem? Pega com pré-candidato fulano de tal. Esse é o modelo dessa cidade, rapaz. Isso é impossível. E se você não está atrelado a esse modelo, você é excluído. Hoje, nós tínhamos 16 milhões em 2021 para RPAs. RPAs é um trabalho provisório, é um trabalho que não tem direito, é um trabalho que você não tem direito à aposentadoria, você não tem direito a uma licença-doença, você não tem qualquer... Então, hoje são mais... Deve estar chegando, foi executado 88 ou 7 milhões em 2023. Eu não duvido que chegue a quase 100 milhões esse ano. Mas, olha só, são pessoas que não têm direito algum. Mas eu garanto a você que pelo menos 1/3 nem vai lá. É cabo eleitoral de um candidato a vereador. Inclusive é o seguinte, é negócio. Se você me apoia como prefeito, eu vou te dar 100 RPAs. Isso é uso de dinheiro público para campanha política.
Isso é uma vergonha, as pessoas precisam saber disso. Não é a pessoa que está com o RPA ali, nós temos que ter muito respeito a um trabalhador e uma trabalhadora, porque não tem oportunidade de emprego nessa cidade. Então ele agarra aquilo com todas as suas forças. Então não estou falando aqui do cidadão que está naquele exercício, aquele que vai trabalhar, né? Aquele que está lá no hospital, passando... não tem periculosidade, não tem nenhuma proteção, mas ele está lá trabalhando com dignidade. Nós temos que resolver essa questão melhorando a qualidade desse trabalho. E não pode. A administração pública tem um princípio que chama-se impessoalidade. Isso chama-se patrimonialismo, que estão fazendo. Eu uso dos recursos públicos para o benefício dos meus interesses particulares. O que nós temos na administração pública chama-se impessoalidade. Isso é para a população. É um dinheiro da população, a serviço da população e não a serviço de um grupo. Temos que romper e nós vamos romper isso nessa cidade. Nós estamos diante de uma grande oportunidade de virar esse jogo. Gilberto, agora indo mais para a parte política, na nossa reta final aqui desse bate-papo, o PT em Campos ele sempre foi um partido nanico. O último vereador eleito, se não me engano, foi o Marcão. Antes foi a Odisseia. Isso. Então sempre teve uma cadeira e na maioria das vezes não teve nenhuma. Como que vocês pretendem tornar o PT em Campos um partido maior? E qual a expectativa para a Câmara, a eleição de vereador? Como que está a nominata do PT? Fabrício, primeiro que eu acho que o desempenho do PT, principalmente nesses últimos anos, se dá não a uma culpa do município de Campos, do PT, do Diretório Municipal de Campos. Ele dialoga muito mais com uma dinâmica estadual que, infelizmente, num período muito complicado, o PT foi colocado como coadjuvante no estado do Rio de Janeiro. Isso não é um fenômeno só de Campos. Se você observar, o PT no estado do Rio de Janeiro sofreu muito em diversos municípios, principalmente no interior, durante os governos próprio Cabral, próprio Pezão, onde uma direção de forma equivocada do PT colocou o PT como coadjuvante nesses governos, não como protagonista que deveria ser. Porque se você for comparar com o desempenho do PT em vários municípios do Nordeste, em próprio São Paulo, no estado de Minas Gerais, onde teve governador recentemente, né, o PT não assume esse papel de coadjuvante que se assumiu no estado do Rio de Janeiro e que a gente paga caro esse preço até hoje. Mas eu tenho visto com muita alegria, principalmente após a eleição do nosso presidente estadual, João Maurício, uma atenção aos diretórios do interior que vai repercutir nessas eleições e nós vamos ver o PT voltando com muita força, não só em Campos, mas em diversos municípios, nas câmaras de vereadores em especial, né? Também assumindo prefeituras, como a gente vai ter grandes candidaturas, um exemplo a candidatura do Jefferson aqui em Campos, mas principalmente também nas câmaras de vereadores a gente vai voltar a ver essa presença do PT, porque o PT não vai mais ser um coadjuvante no estado do Rio de Janeiro, ele vai assumir de fato esse compromisso enquanto protagonista, que ele deve ser de apresentar alternativas para os municípios. A gente tem, Fabrício, a gente tem uma frase que a gente gosta de usar, que é o modo petista de governar. Se você for observar os municípios com os melhores indicadores hoje no Brasil, ou eles são gestões petistas, ou o PT faz parte do governo. A gente fala tanto de Maricá, porque Maricá hoje é referência aqui no estado do Rio de Janeiro em transporte, educação, tem grandes centros de educação integrada, que são chamados em Maricá de campos de educação pública transformadora, né, porque eles integram a educação nas suas mais diversas formas. A gente tem esses exemplos práticos para mostrar que o PT tem capacidade de apresentar soluções para a cidade. Eu falo como alguém que faz parte dessa renovação do PT. Há alguns anos atrás o pessoal reclamava que o PT em Campos não se renovava, não se reoxigenava. A gente tem uma juventude hoje que está chegando aí, eu sou fruto desse processo de renovação, de reoxigenação, que acredita que o PT precisa assumir um papel de protagonista na nossa cidade. Então a gente está nessa estratégia. A gente teve grandes quadros, você citou a própria Odisseia, a gente teve o Rangel, irmão do Zé Maria, né, que já foi vereador aqui na cidade também. A gente tem o Renatinho, que infelizmente nos deixou muito cedo, né? A gente tem uma série de exemplos de políticos petistas da nossa cidade que contribuíram muito com o debate. A gente pode falar aqui do professor Luciano D'Angelo, das grandes candidaturas do Macou, a gente pode falar de uma série de companheiros e companheiras, o Adilson Sarmê, que também nos deixou muito cedo, que contribuíram muito com a cidade, com o debate de cidade que a gente acredita, né, e que a gente vai estar colocado nesse momento agora. Bem, concordo uma coisa com você, é um desafio a ser superado. A gente precisa virar essa página, né, do PT que estava muito aquém, né, do que ele pode ser, do que ele é nacionalmente e muitas vezes em Campos ele nunca se apresentou. Infelizmente ali a gente teve, você citou, o nosso último vereador eleito, Marcão, mas por muito pouco em 2016 a gente não fez outro vereador que foi o professor Alexandre. Por pouco menos de 100 votos ali na nominata, no coeficiente que não foi atingido, a gente não elegeu o professor Alexandre. 2020 foi um cenário complicadíssimo para diversos
partidos, não só para o PT por conta da pandemia, de toda aquela dinâmica muito difícil, muito atípica. A gente teve o próprio governo Bolsonaro. Então, aquilo ali foi muito complicado, é um caso à parte. Agora, 2024, a gente está com uma nominata muito bem construída. Aqui eu preciso fazer essa observação, inclusive, ao professor Luciano D'Angelo, que se dedicou a pensar, a estruturar essa nominata. Então, a gente está apresentando uma série de candidaturas muito viáveis e que eu não tenho dúvida alguma. A gente elege 2 vereadores hoje na cidade de Campos, com essa nominata, com essa capacidade, e a gente vai voltar a ocupar espaço na Câmara, para ainda debater a cidade e levar nossa candidatura a prefeito para esse segundo turno, que eu acredito. Jefferson falava aqui sobre essa questão dos RPAs. Eu acho que isso daí precisa ser o tempo todo lembrado, Fabrício, como um exemplo para o seu questionamento. Como que Campos se industrializa? Campos pode se industrializar, porque Campos tem tanto potencial, e todo mundo que a gente encontra, quando eu saio de Campos, fala assim, Campos, né, cara? Como que pode? A cidade tão grande, com tanta oportunidade, por que não se industrializa, né? Hoje, o maior empregador da cidade de Campos, sabe quem é, Fabrício? A prefeitura. A prefeitura é o maior empregador da cidade, isso é uma loucura. São 10.500 RPAs nessa cidade de Campos. Teve um dado que o Rafael Twin citou em uma entrevista, que eu não confirmei, eu não sei a veracidade. Mas ele disse que a prefeitura hoje, com RPA, servidor, com todo mundo, são mais de 30 mil pessoas. E o comércio hoje tem 25 mil trabalhadores. Então, é um número alarmante. O comércio emprega menos do que a prefeitura, alguma coisa. O maior empregador da cidade hoje é a Prefeitura de Campos. E isso aqui não é uma crítica nem ao RPA, nem ao servidor público. A gente tem um problema em Campos que é falta de concurso, porque é tudo contrato, RPA, terceirizado, e aí você vai enxergando essa quantas pessoas são beneficiárias do Bolsa Família em Campos? Que mostra a pobreza da nossa cidade, a extrema pobreza. 61 mil famílias recebem mês de maio, dados do mês de maio. São 41 milhões de reais que o governo federal coloca por mês na cidade, R$500 bilhão por ano. Agora, imagina essa cidade sem esse R$500 bilhão de reais, o caos que seria, porque é o recurso, porque o mais pobre, quando recebe esse benefício, ele não gasta no shopping lá de São Paulo, ou não vai para Miami com seus filhos para gastar o dinheiro. Ele vai comprar na padaria, vai comprar no pequeno comércio. Isso circula, é o dinheiro que circula aqui. Então, é muito preocupante. Fabrício, a gravidade das diferenças sociais na cidade. O que a gente identifica na cidade de Campos como investimento de fato do município? Porque ou é recurso estadual, ou é recurso federal. Se você retira os investimentos estaduais e os investimentos federais da cidade de Campos, não por falta de orçamento, mas a cidade entra em colapso. Porque a gente não enxerga nada de prioridade do ponto de vista de construção de política pública nessa cidade. A gente tem uma frase do professor Jefferson que eu gosto muito, ele está asfaltando asfalto, a gente está construindo parquinho e calçadão nos distritos de péssima qualidade, que daqui 2, 3 anos está tudo acabado, tudo destruído, gastando uma fortuna. E do ponto de vista de política estruturante, nada na cidade. Aí você vai olhar uma massa de RPAs, 10.500 RPAs, lembrando, isso não é uma crítica aos RPAs, porque são pessoas muito honestas, trabalhadoras em grande parte, mas que também a gente tem, como já mostraram alguns levantamentos, se a gente for observar, você acha mesmo que a gente tem 10.500 pessoas trabalhando nas estruturas públicas de Campos? Nas creches, nas escolas, nos hospitais? Falta trabalhador, falta atendimento na maior parte das vezes, então isso faz a gente supor a possibilidade de muito RPA fantasma nessa cidade de Campos, utilizando essa massa como, não somente de manobra, mas como para potencial eleitoral, como cabos eleitorais. Aí você começa a entender, Jefferson, essa suposta boa avaliação do prefeito. Como que o prefeito é bem avaliado numa cidade que a população rejeita o transporte, rejeita a educação, rejeita o saneamento, rejeita a saúde, ele é reprovado em todas essas áreas, mas a aprovação dele é positiva, porque há um cuidado com a imagem, há uma blindagem da imagem do prefeito e da prefeitura. A gente fez uma denúncia há pouco tempo que a prefeitura apaga sistematicamente comentários críticos nas redes sociais, bloqueia usuários que criticam a administração da prefeitura. Então ele cuida de preservar muito bem a imagem, é um exímio cantor, é um exímio criador de memes, e do ponto de vista de política pública, que é aquilo que ele foi eleito para fazer, ele não faz. A gente vai a fundo. Eu faço um desafio a qualquer um que está aqui assistindo a gente hoje. Me mostra um exemplo de política pública estruturante, transporte, saúde, educação, cultura, né, do ponto de vista saneamento, na nossa cidade de Campos, que seja referência, que a atual gestão conseguiu apontar, porque é muito fácil viver da crise do passado. É muito fácil viver da crise do governo anterior. Ah, mas está melhor do que o governo Rafael. O governo Rafael não teve nem dinheiro para trabalhar. Então, você começa a observar uma ótica, que é uma ótica perversa, de você utilizar o sofrimento do povo,
Você se aproveitar da miséria das pessoas, você se aproveita dados do Ministério da Cidadania de dezembro de 2022. Campos tem 170 mil pessoas abaixo da linha da pobreza. Esse é o dado que o Jefferson trouxe sobre as famílias, em número de pessoas. Esse número já deve estar acima de 200 mil pessoas. Então você pega uma massa de pessoas miseráveis numa cidade que não gera emprego, que não gera renda, que estão desesperadas por um emprego, vem um candidato a vereador, ele tem 100 RPAs à disposição, oferece um emprego para aquela pessoa passa não somente a ter que ser fiel àquele candidato a vereador, mas também ao prefeito, né? Porque essa é a lógica, infelizmente, perversa do RPA, porque são pessoas muito honestas, é uma merendeira, é um segurança de uma creche, né? E que aí a gente vai observar essa lógica perversa de uma cidade que não gera emprego, quem gera emprego é a prefeitura, mantém todo mundo refém. Numa cidade que tem 170 mil pessoas abaixo da linha da pobreza, e aí você chega com um cartão 8K, que nada mais é do que a reformulação do cheque cidadão, e a gente sabe em que deu o cheque cidadão, a forma como o chequinho era utilizado e instrumentalizado na nossa cidade de Campos, e a gente pega um fenômeno de um programa que deveria ser um programa social, mas não é um programa social. Gilberto, Fabrício, uma coisa assim muito simples, que nós, inclusive, tivemos oportunidade. Quantas UBSs fechadas e completamente sucateadas? O Centro de Saúde de Campos, na região central da cidade. Aquilo ali deveria ser o centro de insalubridade. Gente, as fotos que chegam, quando você vai lá, você olha, eu estou falando, gente, é de uma irresponsabilidade. Ali tem que ser um local asséptico, um lugar preparado para você receber as pessoas. Ali tem vacinação, como vários postos de saúde. E o que a gente vai ver são condições muito precárias. Você vai em escolas hoje, escolas superlotadas de salas. Eu fui no restaurante, na cantina não, na área no refeitório, e você chega lá, onde chega o alimento é do lado da fossa. Eu não falei, porque a gente fica preocupado, porque é tamanha perseguição que pode dar num diretor, numa professora, porque ele abriu a escola para a gente poder ir lá, porque é assim, né? Eles olham o adversário como inimigo. Nós estamos aqui para pensar melhor essa cidade. Eu fui gestor por 24 anos. Quando você tem uma oposição crítica, honesta, respeitosa, mas no sentido, vai na bola, vai na ação de governo, não vai na pessoa, porque aí é desonestidade, mas vai na ação, é necessário, porque muitas vezes nós gestores, você está com a cabeça numa prioridade e às vezes o que está doendo é uma outra que você não percebeu. Nós não somos oniscientes, estamos em todos os lugares ao mesmo tempo, onipresentes. Então você precisa de uma oposição que possa apontar caminhos, ajudar a crítica, para que a gente possa ser chamado a atenção. Agora, o que a gente vê hoje, né? Eu vi ano passado ou retrasado, teve um movimento de um comerciante no centro da cidade. O que nós vimos foi vereador e seus aqueles que estão ao seu lado, os aliados, destruindo, não aceita uma manifestação da população. Então, nós temos que ter aqui o seguinte, um princípio republicano, que tenha pessoas, nós temos que reconhecer que pensar diferente é bom, é necessário para que a gente possa fazer uma gestão muito mais eficiente. Esse é o compromisso que nós temos de ouvir as pessoas e construir esse município com as pessoas. Boa parte dessa dificuldade, Fabrício, que você citou, e você cita corretamente, do PT de fazer novos quadros, de eleger vereadores, de eleger prefeito aqui na cidade de Campos, não é só demérito do PT também, não. Se deve ser essa máquina e esse sistema que a gente enfrenta e que a gente nunca aceitou se sujeitar a ele. Porque é isso que a gente enfrenta. A gente enfrenta, na verdade, uma exploração da miséria e da pobreza na cidade de Campos, que talvez cidade nenhuma no Brasil, com o tamanho da nossa cidade, enfrenta. Então, em Campos, explorar a miséria, explorar a pobreza das pessoas, a miserabilidade, transformar isso em capital eleitoral, capital político, é muito lucrativo. Então é isso que a gente está enfrentando, isso que o Jefferson acabou de destacar, é a nossa grande dificuldade. Se a gente vai numa escola, se a gente vai num hospital, a gente tem a quantidade de UBSs fechadas, a quantidade de creches fechadas, abandonadas. Nós temos rodado a cidade, nós temos mostrado que são políticas que poderiam estar funcionando nos bairros e não estão funcionando, estão em total estado de abandono. A gente está deixando de utilizar estruturas públicas que já existem. Eu não estou falando de construir nada novo. A gente está abandonando o que existe.
Não é possível o prefeito ir num evento de uma inauguração de uma obra e perguntar para a população: vocês querem que eu construa a UBS ou a praça de não sei de onde? A lógica não funciona assim, não é uma coisa ou outra. São políticas públicas estruturantes que precisam estar funcionando para a população. Então, é muito perverso, é contra isso que a gente luta na nossa cidade de Campos e que, quando a gente vai a fundo, é uma cidade que a gente sempre fala, esteve predestinada a ser grande, sempre esteve. Mas, infelizmente, as forças que orbitam o governo, as forças que fazem parte, né, de toda essa estrutura da cidade de Campos não desejam que Campos seja uma cidade desenvolvida. É importante o que a gente percebe, primeiro, é uma cidade sem planejamento. Se você perguntar o que nós queremos ser em 2030, não existe essa resposta, não existe um planejamento. E se você tem recursos públicos, hoje são fartos numa perspectiva, se comparado Campos com outras cidades. Nós estamos entre as 7 cidades do nosso porte de maior orçamento do Brasil, do porte de Campos. 7º. Nós somos mais de 5 mil municípios no Brasil. Então, nós estamos numa posição, né, muito privilegiada de orçamento, muito diferente da realidade, inclusive, do Norte Fluminense, do Noroeste Fluminense, especialmente. Então, você tem que pensar em um planejamento estratégico, políticas públicas estruturantes e não esse conjunto de ações tópicas, né, que você faz muito, mas parece que está enxugando gelo. Você tem que avaliar onde nós temos que olhar e investir para fazer as grandes mudanças. Então, políticas públicas estruturantes e aproveitar que nós temos um governo federal hoje que está investindo muito. Vou dar um exemplo. Mais médicos que nós temos hoje, mais 70 médicos aqui, mas poderiam ser muito mais. Se a gente começar a pensar, a saúde tem que ser preventiva. Eu tenho um curso de enfermagem, nós construímos no campus Guarulhos, e eu falo, nós, IFE, eu era o reitor com a diretora lá, Tatiana, na época, um conjunto de profissionais, o primeiro curso público superior na área de saúde, o curso de enfermagem. Então, nós temos hoje aqui todo um conjunto de instituições que formam para a área de saúde. Como é que a gente pode mudar o modelo da saúde da família? Porque assim, a minha filha, eu sou de classe média, então a minha filha, ela tinha um médico que a atendia, que eu ligava, que eu conhecia. Eu e a maior parte daqueles que são de classe média, aqueles que são ricos aqui na cidade, é normal. E o mais pobre? Se você tem um médico de família, o profissional de saúde de família, você tem esse contato pessoal mais cotidiano. Isso evita que as pessoas precisam ir ao hospital. O hospital é a grande complexidade, porque é muito caro. Quando um cidadão ele vai a um hospital, o custo é extraordinariamente mais alto. Entretanto, isso é interessante para aqueles que querem o volume de recursos para ter as barganhas políticas. Naturalmente, isso é um grande negócio. O que nós temos que fazer é usar melhor o recurso público para prevenir a doença. Você não pode ser, você tem que ser uma secretaria. Por exemplo, se você investe em esporte, articulado na perspectiva da saúde, você também diminui. Né? Você começa a diminuir o acesso das pessoas ao posto de saúde, porque ela diminui a obesidade, ela tem os seus indicadores melhores, né? Então, a glicose, mas você tem que ter atividade física. Então, você pode fazer programas mais simples, que você possa massificar mais essa atividade, as pessoas vão melhorar na sua mobilidade, as pessoas mais idosas vão melhorar as suas articulações. É bom para tudo. Então, vamos investir com mais inteligência e não sair fazendo tudo ao mesmo tempo, porque o recurso público é finito, a demanda é infinita. Então, você precisa priorizar. Para priorizar, você tem que planejar. Planejar com inteligência, ouvindo a sociedade, ouvindo esses especialistas que nós temos hoje, nesse corpo de universidades que nós temos, para a gente otimizar o recurso público e aplicar onde precisa. O recurso público não tem que ter só qualidade de investimento, não. Ele tem que ter efetividade. E ele tem que ter uma perspectiva, a justiça social, diminuir as diferenças. O Estado brasileiro tem isso como prioridade, equilibrar e harmonizar a sociedade. Fabrício, só para complementar esse ponto, já se tocou num ponto essencial que é a juventude, a perspectiva de futuro, né? Eu faço um desafio, você vai ter a prova prática, vai em Travessão, por exemplo, que é um distrito da onde eu venho, onde eu cresci, me criei,
né? E pergunta para um jovem de 14, 15, 16 anos qual a perspectiva de futuro que ele tem. Pergunta para ele, quando ele olha para campus, a perspectiva de emprego, a perspectiva de estudo. Você vai ter um choque de realidade, que a grande maioria dos jovens vai dizer que não sabe, que não tem. Eu acho que não precisa nem ir em travessão. Você pode vir para qualquer localidade mais próxima também, mas você vai observar, eu destaco Travessão, por exemplo, porque a gente está falando de um distrito de 30 mil habitantes que não tem investimento em infraestrutura nenhum, né? Aí a gente vai observar essa questão do transporte que a gente tanto debate, né? Infelizmente, a gente normalizou o descaso na cidade de Campos, que parece que sempre foi assim, continua assim, nunca vai mudar, né? Esse normalizar o descaso é o que a gente enfrenta. Não é absurdo nenhum a gente dizer, por exemplo, na questão do transporte, que se a gente juntar o transporte clandestino, o transporte alternativo e o transporte de aplicativo, eles transportam hoje muito mais gente do que o transporte de massa, que são os ônibus. É uma loucura. Porque se a gente observar que a gente já teve uma frota superior a 300 ônibus e hoje a gente tem 180 ônibus na cidade, a cidade cresceu e a frota de ônibus diminuiu. Isso é normalizar o descaso. A gente não pode olhar para um governo desse e validar um governo desse como positivo, porque sempre foi assim, porque também é responsabilidade dele. Então, é essa lógica que a gente precisa compreender na cidade de Campos, quando a gente se coloca de perspectiva, de futuro, de projeto de longo prazo, de investimento em saúde, educação, em várias áreas estruturantes, porque a gente está falando do futuro. Esse jovem sem perspectiva, hoje, é o que vai fazer com que Campos, daqui 5, 10 anos, permaneça nessa situação. Se isso não for revertido nele agora, nada que a gente está debatendo aqui, nada dos investimentos que a gente está debatendo, vão ter sucesso, porque dependem dele. Dependem diretamente dele. Olha, eu vou dizer aqui que nós estamos perdendo uma oportunidade, por exemplo, da economia criativa. A quantidade de cursos superiores... Lá no IFE, nós temos, por exemplo, a engenharia de computação. Nós temos o curso superior de sistemas de informação. Eu passei, inclusive, mas não cursei. A UENF tem, algumas universidades particulares aqui têm, cursos técnicos na área de informática, de tecnologia. Se você fizesse um investimento grande para incentivar a indústria de aplicativos, de games, gente, isso nós temos tudo aqui, nós temos uma quantidade de pessoas, de jovens, de pessoas maduras, de doutores nessa área. Nós temos esse patamar. Isso pode ser articulado com a produção cultural e você criar uma grande sinergia, né? Você pega hoje, a Globo perde para os YouTubers, perde para o Netflix. Então, a produção de cinema, então, articular com a UF, que tem um projeto, com a UENF, e a gente pensar nas artes articulada com a tecnologia. Gente, a gente pode avançar muito. Nós temos um insumo, precisa de coordenação. As empresas mais valiosas do mundo hoje são da área de tecnologia e é o mercado que mais cresce. Agora, para a gente encerrar aqui, para partir para a área final, que já estouramos o tempo completamente, vocês criticam muito a educação, mas o secretário de Educação do governo Vladimir é um servidor do IFE. O que vocês avaliam que o Marcelo Feres errou na gestão dele que não seguiu o modelo do IFE? Olha, eu quero dizer que eu acredito em escola em tempo integral. O menino e a menina da classe média e da classe rica vão para a escola durante 5 horas da parte da manhã ou da tarde e no outro turno continuam aprendendo. Seja com os pais que são muito escolarizados, seja com a questão de esporte, seja com inglês, com dança, eles continuam na formação. E a menina e o menino mais pobre, ele volta às vezes para casa, a mãe às vezes tem 2, 3 empregos, o pai não está em casa, às vezes não tem a escolaridade adequada, porque metade dos adultos brasileiros não tem nem o ensino médio. Então, esse menino tem uma grande desvantagem. Então, a juventude e os adolescentes, as crianças, precisam estar numa escola em tempo integral, que tenha atenção, que ajude a eles nas suas lacunas formativas, que possa ajudar, sejam programas especiais para os alunos que tenham algum tipo de necessidade educacional específica. Infelizmente, Campos não tem um programa de educação integral, de tempo integral, o aluno estar lá, universalização da creche para que a gente possa ter, de fato, a mãe um apoio para poder trabalhar, porque se você
não tem, às vezes, a sua família aqui para dar o apoio, tem que sair do emprego ou da renda que você tem, porque você tem que criar o seu filho, não tem um apoio, às vezes, do poder público. Tudo isso, eu vejo que, especialmente na escola de tempo integral, é a maior lacuna, não tem prioridade. Isso precisa de prioridade do governo. Hoje nós temos um governo brasileiro que está investindo em escola em tempo integral. Um governo brasileiro que está investindo, através do Ministério da Educação, a alfabetização na idade certa. Eu chego lá no ensino médio, a gente conversa com os professores da rede estadual mesmo, ou na própria rede municipal, muitas lacunas e muitas deficiências. Então, eu preciso e quero dizer, o nosso compromisso, como faz no IFE. No IFE, a escola é em tempo integral. Lá, o aluno, ele, em muitos casos, até toma o café da manhã lá. Quando eu fui diretor de lá, eu falava, o meu sonho é que o aluno passa 10 anos aqui o tempo inteiro, porque lá, porque o menino volta e a menina volta para sua casa, não tem uma praça para praticar esporte. Lá no IFE você tem uma biblioteca, você tem aula o dia todo com várias possibilidades, aulas práticas, laboratórios. Você vai nas escolas, não tem um laboratório. Como é que você aprende ciências se você não tem laboratório? Então vamos ser mais criativos. Como é que a gente, às vezes o professor não tem um ônibus para levar o menino e a menina para visitar aqui o centro histórico de Campos, essa riqueza. Eu vou falar dos tempos históricos e eu tenho em Campos uma enciclopédia existente do patrimônio histórico, que inclusive é muito mal cuidado na nossa cidade, é muito não percebido como uma grande fonte de se preservado, de turismo, que pode enriquecer a nossa cidade. Então, eu vejo que o tempo integral é elemento, para mim, como essencial para a gente começar a mudar esse jogo. Quando o menino e a menina, você pega na mesma idade, 4, 5 anos, você faz uma avaliação, seja ele das famílias mais pobres e mais ricas, a diferença no IDEB não é tão gritante, né? Quando você vai um pouquinho mais para frente, primeiro segmento do fundamental, segundo segmento. Quando já chega no segundo segmento, você já vê que as distâncias são abissais. Quando chega no final do ensino médio, é ainda muito maior. Mas por quê? Porque esse menino da escola pública, ele não tem, após a escola pública, todo o conjunto de apoio cultural, de ensino, que as famílias de classe média e rica têm. Então, os nossos filhos, mesmo a escola sendo em tempo parcial, eles ficam integralmente na formação. E os mais pobres não. Então, tem que mudar esse jogo. É escola integral. Para mim, essa é a grande crítica. Não se avançou 1 milímetro na questão da escola em tempo integral, e é isso que nós vamos mudar o jogo nessa cidade. E, Fabrício, de nada adianta boa vontade do gestor, qualificação técnica, currículo, se o horizonte do governo não projeta essa revolução que a educação de Campos precisa. Não adianta, porque a gente vai observar que a Prefeitura de Campos, por exemplo, recentemente comemorou um dado que falava sobre a alfabetização na idade certa. Como se os professores estão sendo pressionados com progressão continuada? A passar o aluno mesmo sem saber ler e escrever. Você conversa hoje com qualquer professor hoje da rede municipal, ele vai falar que isso é verdade, que tem pressão em cima dele para aprovar o aluno, para a prefeitura poder comemorar o dado depois, que está alfabetizando na idade certa. Então a progressão continuada, ela é uma realidade no município de Campos. Como falar, por exemplo, de revolucionar a educação, e você coloca lá um técnico, um gestor qualificado à frente da Secretaria de Educação, mas se a prefeitura não está nem um pouco disposta, por exemplo, a discutir o piso nacional da educação, a qualificar o salário do professor. Nós estivemos em Maricá, né, Jefferson? E o professor ganha de salário inicial R$9.000, podendo chegar até R$30.000 de acordo com a qualificação dele, do mestrado, do doutorado, porque tem plano de cargos e vencimentos, porque ele tem ali permitido para ele... Não, Jefferson, só para até... Isso é muito importante. A gente está falando de Campos... E aí a gente debate educação, não tem valorização profissional, o professor ganha uma miséria, muitos são contratados, daqui a pouco a gente vai ultrapassar o número de contratos do número de concursados. A gente está falando de uma cidade que tem progressão continuada, então o aluno não aprende, é forçado, depois esse aluno vai ser entregue para o ensino médio cheio de deficiências, cheio de dificuldades. Então, nada adianta, você pode botar um grande gestor à frente da Secretaria de Educação. Mas se o governo não tiver compromisso de levar a educação a sério, tudo isso que nós estávamos falando... E um exemplo aqui que ajuda a precarizar, nós estamos há 13 anos sem concurso público para a educação. Hoje chega informações de que nós já temos professor com RPA.
Não é nem temporário, não. Então, olha, o que está acontecendo, então, como o Gilberto apontou, se você não tem um profissional valorizado, então aquele profissional que está de uma forma precarizada, não pela qualidade dessa pessoa, mas quando você é contratado e você é RPA, que para mim é o cúmulo do absurdo, você não pode fazer um programa de capacitação com esse profissional, porque ele não é do quadro funcional, então cria dificuldades para você fazer esse investimento. Então, se você não tem um profissional bem valorizado, você também tem uma dificuldade. Então, você tem que ter um projeto pedagógico com muita pertinência, profissionais valorizados, concursados, para que eles possam ter, com tempo para preparação e planejamento da sua aula, com tempo para atendimento do aluno esta classe, atendimento aos seus familiares, porque o professor e o profissional de educação não é só naquele tempo que ele está ali na sala de aula, ele tem que preparar essa aula. Então, se o professor ele precisa estar em 3, 4 escolas, ele não consegue fazer com qualidade aquele trabalho. Você tem que instrumentalizar este professor para que ele possa, de fato, fazer a mudança que ele precisa. Você vai, às vezes, numa escola infantil, você encontra a mesma metodologia de estrutura de sala para uma escola do primeiro segmento da educação infantil do que você vai encontrar no ensino médio. Tem que ser outra pedagogia, tem que ser outra lógica. Isso é muito investimento em concurso público, carreira do profissional, projetos pedagógicos pertinentes e infraestrutura. Agora, o que mais influencia na qualidade do ensino é a qualidade do profissional, é a formação deste profissional e o seu envolvimento. Então, se a gente não coloca como centro aquele servidor público da educação em qualquer projeto da educação e ele se sente desvalorizado, com certeza ele não vai ter, muitas vezes, o empenho necessário, o tempo necessário, porque ele tem que se dividir muito. E quando você se divide muito, você não consegue se dedicar ao máximo com tudo aquilo que você sabe e tem vontade de fazer com os seus estudantes. Então, a relação professor-aluno é determinante. O conjunto de profissionais da educação são determinantes, porque hoje, com a questão, depois da pandemia, você tem a questão da saúde mental, então você precisa ter o psicólogo, o psicopedagogo, o assistente social, porque nós estamos falando de famílias que muitas vezes não têm o mínimo para a sua sobrevivência. Então o aluno chega na escola, lá no IFE, quando eu era diretor, nós tínhamos um problema que nós começamos a botar café da manhã para alguns, porque ele acordava às 4h30 da manhã, ele vinha para a escola, não tinha tomado café e ficava esperando o lanche. O primeiro lanche, que era por volta de 8h50. Então, eles tinham um problema, ia para o serviço social, porque por problemas de alimentação. Então, você teve que antecipar a alimentação. Então, tem que ter uma assistência estudantil muito forte, porque esse aluno ele precisa ter aquele espaço da escola como o espaço do acolhimento, o espaço que ele vai poder, de fato, estar ali para aprender coisas novas, com professores motivados, com equipe pedagógica apropriada, com projeto. Nós fomos, esse lá em Maricá, foi feita uma escola pensando no ensino integral, com carreiras de professores do ensino integral. Então, é uma outra lógica. É isso que precisa, mas é de fato. Não basta só mudar o secretário, você precisa ter um governo que prioriza a educação, que tem a educação como uma política pública estruturante para mudar o horizonte de possibilidades. Eu acho que o IFE é um bom exemplo, mas não é o único exemplo. Nós temos o Ceará com vários exemplos e tantos lugares do mundo com exemplos bons e que são factíveis, onde também você diminua a intervenção política dentro da escola e todo esse conjunto de elementos vão trazer um ambiente, um sistema de educação melhor e mais adequado para nossos adolescentes, nossas crianças, nossa juventude. Para a gente encerrar agora, Jefferson, Lula vem em Campos até a eleição? Tenho certeza absoluta que o presidente vai estar conosco nesse desafio. É lógico que a agenda presidencial, nós estamos falando de o Lula, né? Porque a gente vê distante. O Lula tem 78 anos, né? Então, assim, às vezes a gente quer que o Lula... Ele sempre diz que ele tem disposição de 25. Mas o Lula tem um papel importante. Em qualquer candidatura, nós não poderíamos abrir mão de ter, porque nós vamos estar, de fato,
construindo aqui em Campos os programas do governo federal, acreditamos estruturantes. O presidente Lula é muito importante nesse processo, no processo político, a sua história. O presidente Lula é o que trouxe a fome e o mais pobre para dentro das prioridades estruturantes do governo. Foi o governo que mais fez universidade. Nós tínhamos 140 unidades dos IFES no Brasil. Hoje nós temos 680 unidades. É aquele que, sem a escolarização, né, tem o ensino médio, o ensino profissional, mas é aquele que mais ofereceu para a juventude perspectiva de futuro, estruturante. Então, ter o presidente Lula aqui na nossa campanha vai ser fundamental. E nós vamos trabalhar para isso, para que ele esteja aqui, mas não só ele. Os nossos deputados federais, os nossos deputados estaduais, as personalidades de governo, né, que estão ajudando o Brasil a virar a página, né, democraticamente, pensando no futuro em conjunto. Eu vou fazer de tudo, né, Gilberto? Para que a gente tenha ele aqui, né? O candidato a prefeito não pode se comprometer tanto, mas acho que o pré-candidato a vereador pode se comprometer um pouco mais. O Lula vem. Vou falar com todas as letras, o Lula vem. A gente está definindo a data ainda, fechando a agenda. O Lindbergh está responsável por auxiliar nessa intermediação. Teve uma construção de agenda, uma proposta de agenda muito bacana que participou o professor Jefferson, a professora Rosana, a reitora da UENF, porque a gente acredita que essa agenda do Lula deve contemplar as universidades, deve contemplar São João da Barra. Carla Machado é uma figura importante que tem que estar contemplada nessa agenda por conta dos investimentos do Porto do Açu, né? Então, a gente acredita que o presidente tem que ir lá também. Então, já adianto, a gente está trabalhando para o Lula vir. Né? Essa construção de agenda existe, o Lindbergh é nosso principal articulador nesse sentido. A gente tem uma proposta de agenda muito qualificada, a gente só não tem a data ainda, a gente está pretendendo aí que antes da eleição o Lula esteja em Campos para a gente poder debater ainda mais a cidade que a gente acredita, e o Lula tem que vir. Acho que o prefeito, inclusive, tem que querer que o Lula venha também, porque o prefeito está recebendo tanto investimento do governo federal, o PAC Mobilidade aí é um exemplo, né? Então tem que receber também o presidente aqui, por mais que ele ache que não vai ser tão útil para ele, que vai poder naturalmente abrilhantar ainda mais essa pré-candidatura que o PT está apresentando, né? Mas a gente acredita que a presença do Lula aqui se deve não somente pela nossa pré-candidatura, mas pelos investimentos do governo federal também na cidade de Campos, né? Então a gente tem o SAMU, por exemplo, funcionando aí, notadamente depois de uma denúncia a gente teve que, entre aspas, invadir onde as ambulâncias estavam escondidas, descobrir onde elas estavam para fazer uma denúncia. Por incrível que pareça, menos de uma semana depois elas estavam funcionando. No dia outro seguinte, dia. No foi dia nem uma seguinte, semana, já no outro teve, dia. Foram 12 horas depois, praticamente. Teve um anúncio. Então, foi muita coincidência, por sinal, né, Não, Gilberto? eu acho que não é coincidência, né? Foi o trabalho acertado, né? Que a gente conseguiu naquele momento de comunicação, da gente também conduzir aquele processo. É mais um exemplo de política do governo federal, que conta, o SAMU conta com o investimento do governo federal, conta com o investimento do governo do estado, e que infelizmente a prefeitura estava postergando, não se sabe até quando ela iria postergar a inauguração desse importante sistema, né, de resgate que ajuda tanto diversas pessoas, vai ajudar tanto. E já é bom tá ajudando. lembrar, Fabrício, que este município abriu mão dos recursos do SAMU, que já tem mais de 15 anos, né, desde o primeiro governo do presidente Lula, né? Ele abriu mão por quê? Porque o SAMU, todo o recurso do SAMU, 50% é dinheiro do governo federal, do financiamento do custeio, 25% do estado e 25% do município. O município decidiu, à época, assumir todo o custeio, porque talvez isso possa dar mais flexibilidade, né? Pode ser, essa é uma suspeição. Então, assim, nós abrimos mão durante 15 anos de recursos preciosos que poderiam estar aplicados em outra área. É essa inteligência, esse planejamento que nós precisamos imprimir na nossa cidade para romper este modelo clientelista que nós temos de submissão das pessoas aos caprichos dos mandatários municipais. Inclusive porque esse é o próximo questionamento, né? Eu vou estar dedicado a isso nos próximos dias, de entender como que vai se dar o processo seletivo para a operação do SAMU, porque o SAMU está operando sem processo seletivo na cidade de Campos. Então, será que é a mesma empresa terceirizada? Dizem que isso é um vespeiro. Me recomendam o tempo todo, Gilberto, não mexe nisso não, porque isso é um vespeiro. Mas eu vou mexer. Eu vou mexer porque a gente tem que saber que profissional que está ali. Não é que os profissionais que estejam agora não sejam capacitados, mas a gente precisa de um processo seletivo sério, transparente, né? Com treinamento. O grande exemplo que você está citando aí agora é o Noroeste, por exemplo, que inclusive iniciou a operação, planejou iniciar a operação antes de Campos e dos demais municípios do Norte Fluminense, por conta dessa lentidão, fez processo seletivo alguns domingos passados,
né, para você selecionar os profissionais que vão estar ali, resgatistas, na regulação, motoristas, médicos, que o SAMU conta com médicos, né, que vão estar nessa questão do SAMU, justamente por entenderem a necessidade de transparência, de capacitação, de investimento também no profissional. Então, a gente não é porque a ambulância do SAMU está na rua que a história está fechada. A gente precisa entender quem são os profissionais e como esses profissionais serão selecionados e capacitados para estar no SAMU. Até porque são recursos públicos e na administração pública você não pode tratá-la como se fosse uma empresa privada. Se você quer contratar quem você deseja de qualquer maneira, você monta a sua empresa e o faz. O administrador público não pode fazer isso. Tem processos de seleção, tem que ser transparente e tem que dar direito a todas as pessoas a concorrer àquele caso, àquela situação, àquela posição. Não pode ser aquelas pessoas que são suas amiguinhas ou que vão estar na sua campanha política. Tem que ser o profissional mais qualificado. E, para isso, tem processos seletivos, tem concursos, processos que são democráticos, republicanos. Nós temos que romper este modelo do jeitinho e de colocar aqui o meu amigo ou indicado pelo meu amigo. Aqui nós temos que ter seriedade na hora de tratar o dinheiro público, porque esse dinheiro é de todas as pessoas e não de um grupo político. Jefferson, agradeço sua participação aqui, agradeço também de Gilberto. Obrigado, Fábio. Começando pelo Gilberto. Gilberto, manda um recado aí para quem está nos assistindo, o que você espera para Campos do futuro? Olha, foi um grande prazer participar dessa conversa, Fabrício. Eu acredito que ela enriquece ainda mais esse processo. Eu acredito na Campos predestinada, que eu sempre falo, né? Campos sempre esteve predestinada a ser exemplo, a ser referência, a ter políticas públicas de ponta, a ser referência no transporte, na educação, na saúde, no saneamento, mas infelizmente nunca foi. Nunca permitiram a Campos estar predestinada a esse futuro que ela sempre teve no seu horizonte, porque nós temos um povo muito trabalhador, um povo muito aguerrido, nós temos grandes escolas, nós temos grandes professores, nós temos muita capacidade, nós somos abençoados por Deus no município que tem tudo do ponto de vista de natureza, de recursos naturais, mas infelizmente a gente não nos foi permitido sonhar com esse futuro. Sonhar a gente ainda sonha, mas nunca nos foi permitido executar. É para isso que a gente se coloca à disposição. Esse é um ano, como o Jefferson colocou, talvez o limite. Essa talvez seja a nossa última oportunidade para a gente não desperdiçar. Se a gente observar nas últimas décadas, o mesmo grupo político, de alguma forma ou de outra, salvo uma exceção neste momento, sempre esteve no poder da cidade de Campos. Ele precisa ser responsabilizado pela situação que Campos se encontra hoje. Então, a gente tem no horizonte a possibilidade de resgatar, de transformar e colocar Campos no trilho daquilo que Campos sempre pôde ser. Mas, para isso, a gente precisa ter coragem. Para isso, a gente não pode ter medo desse processo, das dificuldades. A gente precisa olhar para o horizonte com esperança. E é esse o movimento que a gente quer trazer aqui. Eu sempre pergunto, em vários conteúdos que eu tenho feito, colocar assim, quem segura o dia de amanhã? Quem tem medo do dia de amanhã? Né? O dia de amanhã é nosso, está nas nossas mãos. Nós temos essa capacidade de olhar com esperança para esse futuro de Campos. Eu falo sempre com muito orgulho que eu sou campista. É até engraçado, às vezes eu vou, sabe, Fabrício, numa outra cidade, eu falo que eu sou de Campos, né? Ah, você é terra do Garotinho? Não, terra do Garotinho, não. Eu sou da terra de Zezé, eu sou de Zezé Mota, eu sou da terra de várias lideranças, de Benta Pereira, eu sou da terra de Nilo Peçanha, eu sou da terra de várias personalidades muito mais potentes e muito mais referentes, né? A gente não pode ser resumido a uma família, que infelizmente não contribuiu nada com a nossa história, com a nossa formação enquanto sociedade. Então, é isso que eu sonho para Campos, né? Que a gente possa exaltar e enaltecer tudo aquilo que é nosso, né? E não ficar refém, infelizmente, de um passado que nos condena até hoje. Jefferson, antes de você mandar seu recado, teve uma coisa muito importante que nós deixamos passar aqui. Você é neto do ex-prefeito Zé Alves de Azevedo, né? Sim, sou neto. Meu avô foi prefeito dessa cidade por 2 ocasiões. Foi deputado federal, concorreu ao Senado da República e é uma pessoa que, na leitura histórica, muitos o consideram como um daqueles melhores prefeitos, entre os melhores prefeitos desta cidade. Uma pessoa muito humana, da baixada desse município, né? Ele é da região ali de Goitacazes,
está enterrado ali, inclusive. Então, as nossas referências é a Baixada desse município. E ele começava toda a campanha eleitoral ali na pracinha de São Gonçalo, que é ali logo no início de Goitacazes, e ele está enterrado naquele cemitério em frente a esta praça. A gente tem uma referência. Eu tenho lembranças muito, muito boas de algumas campanhas que ele fez, mas ele foi de um tempo... Ele foi prefeito em quais anos? A primeira mandato dele foi em 51. Depois, então deve ter 51 a 54, foi deputado federal, depois voltou como prefeito novamente. Então, foi ali na década de 50. Em 66, ele foi o mais votado, mas a ditadura militar mudou a regra da eleição e não era o mais votado que seria eleito, mas o mais votado da sublegenda, né? E, à época, quem foi eleito foi o Zezé Barbosa. Naquela época, a eleição presidencial, a eleição municipal, assim, parecia até a eleição do Vasco de hoje em dia, né? Era uma bagunça que ninguém entendia, mudava a regra. E tem 3 vascaínos da bancada hoje. Com obras muito, muito, muito significativas da nossa cidade. Isso até que eu ia falar, porque na década de 50... Poucos recursos. Foi ele que criou o aeroporto de Campos. O aeroporto de Campos, a rodoviária de Campos, né, que chama rodoviária antiga. As pessoas na Praça da República pegavam de maneira muito provisional. Quando chovia, tinha dificuldade. Ele construiu com essas dores das pessoas. Meu avô era muito humano, né? Então ele construiu essa rodoviária. O primeiro carro do Corpo de Bombeiros adquirido por ele. O incêndio era apagado nos lugares aqui, ia uma pessoa de bicicleta lá para ver se tinha um incêndio, voltava. Meu avô importou um carro dos Estados Unidos, do Corpo de Bombeiro, que era de responsabilidade municipal, foi o primeiro, né? E tem uma história até que o primeiro grande crítico dele de fazer, você comprou um elefante branco nos Estados Unidos, o primeiro canavial que houve o combate ao incêndio foi justamente desse vereador. Como é que é a vida, né? Você tem que saber aplicar. Às vezes é isso. Não há uma compreensão por alguns, por outros interesses, né? Mas é para alguma coisa que faz o bem das pessoas. Meu avô era uma pessoa que, dada a tradição da Semana Santa, de comer peixe, não comer carne, né? Meu avô ia a Cabo Frio para tentar negociar e trazer peixes baratos para que a população tivesse acesso e pudesse no mercado municipal ter acesso. Então, ele era uma pessoa muito humana e, quem sabe, essa inspiração e essa referência nos ajude a pensar essa cidade assim, uma cidade mais inteligente, mais inovadora, sustentável, mas especialmente acolhedora, que seja humanizada. Eu acho que essas também são as marcas que eu tive como gestor lá no IFE, e eu tenho sempre como meta na minha vida. Quando eu fui diretor do Campo Centro, quando eu fui reitor, eu queria para aquele jovem que estudasse lá a mesma referência educacional de acesso à merenda, às refeições, que eu podia dar para as minhas filhas. Então, essa sempre foi a minha referência. Eu quero uma cidade que a juventude, que os adolescentes, que os pais e as mães possam ter a certeza que o seu filho vai sair, que ele volta, que não seja violenta, que ele possa ir para uma escola que, de fato, vai transformar a vida dele, que quando ele tiver um aperto, ele sabe que ele vai conseguir ir ter uma assistência de saúde que vai dar tranquilidade, uma cidade que seja próspera. Mas eu nasci aqui, vivi aqui que eu criei as minhas filhas. Gostaria que o futuro dela se desse aqui, e por isso eu quero uma cidade muito próxima, para que todos tenham a oportunidade de ter uma vida melhor, ser mais feliz, porque é isso que vale a pena. Não basta ser feliz sozinho, a felicidade é um bem coletivo. Se eu chegar aqui muito feliz e vocês estiverem tristes, lá se vai a minha felicidade. Eu quero uma cidade mais equilibrada, mais harmonizada, onde não tenha tantas diferenças, onde as pessoas tenham as mesmas oportunidades. E, de acordo com a sua perseverança, a sua determinação, elas possam ter caminhos que elas escolham e que não sejam submetidas a caminhos menores porque ela vem de uma condição social desprivilegiada. Eu quero uma campus para todas as pessoas. Jefferson, te agradeço pela participação aqui, agradeço o Gilberto também. Ficamos por aqui, pessoal. Continue acompanhando nossas redes sociais e saiba tudo o que acontece em Campos no Clique Campos. Um abraço.